curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Quero falar para vocês sobre propósito. Minha filha esses dias estava fazendo uma coisa e do nada veio na minha cabeça, qual é o propósito disso, filha? Qual que é o propósito de você estar fazendo isso? E eu parei para pensar e falei, poxa, é verdade, qual que é o propósito, né? A grande parte das pessoas que vêm conversar comigo ou que a gente conversa em alguns lugares é a falta de propósito. E um propósito, ele nunca é pequeno. O propósito, ele está relacionado com a nossa casa 9 e com a nossa casa 10. O propósito que faz com que a gente se expanda. O propósito que faz com que a gente passe pelos desafios, pelas crises, casa 8, pelos medos, né? Por isso que a casa 8, a energia de escorpião, é uma energia de iniciação pela sombra da alma, pelo nosso subconsciente, para que a gente possa chegar no lugar mais alto, que está sempre relacionado com Sagitário e Capricórnio. E eu falei para ela qual que é o propósito. Porque hoje em dia as pessoas fazem de uma maneira muito superficial, não tem a profundidade. Então, o que acontece? A gente está por isso que a gente está nesse movimento de total descarte, de consumo sem por que eu estou consumindo. Qual que é o propósito disso, né? Por que eu estou comprando roupa? Tem que ter um propósito, né? Por que eu estou fazendo isso? As pessoas se relacionam, mas sem ter propósito, por isso que elas ficam um mês, depois se separam. As pessoas começam a fazer algum curso, depois param de fazer. Tem que ter um propósito. Eu agradeço muito a astrologia, porque a astrologia me mostrou o meu propósito e como bate certinho, né? E eu sigo esse propósito mesmo. Não quer dizer que eu ainda tenha concluído esse propósito, porque ele é aos poucos, porque a gente precisa estar apto, né? Para que a gente possa estar num lugar mais alto. Ninguém chega no Everest, né, em uma hora. Existe uma preparação para que a gente possa chegar. Por isso que o propósito faz com que a casa 9, muito relacionado com a casa 9, faz com que a gente fique inspirado e mesmo que a gente passe por tempestades, crises, a gente continua, porque a gente sabe que aquele propósito está relacionado com a minha função e o meu lugar no mundo. Então, eu fiz essa pergunta para minha filha. Qual que é o propósito de você fazer isso? E isso é muito importante se você é educador, se você é pai, ou se você é um ser humano que está trabalhando, né, no seu bairro, na sua casa, na sua comunidade. Sempre faça essa pergunta para as crianças, propósito. Porque a criança, se ela tiver isso desde pequena, ela vai entender que ela precisa realmente ter um propósito para fazer aquilo. A gente não pode fazer as coisas totalmente soltas, gente, sabe? De uma maneira solta, porque é isso, a gente acaba fazendo, não quero mais, jogo fora. E a natureza, gente, ela tem um tempo para que ela possa se regenerar, produzir as matérias-primas para que nós, seres humanos, com inteligência, com sabedoria, utilize aquilo. E a gente precisa o quê? Ter mais propósito. Quantas pessoas, eu lembro até hoje que eu fiz cursos, que eu falava, fiz por fazer, sabe? Vou fazer. A gente não pode ser tão solto assim na vida, né? Fazer por fazer, fiz por fazer. Mas a gente utilizou aquilo, a gente praticou aquilo. E lembrando, gente, que propósito é a casa 9, só que antes a gente tem um signo virgem. O virgem é a prática daquela informação, para que eu, de fato, chegue no propósito. Então, por isso que a gente não pode ficar muito nessa energia superficial de Gêmeos. Ela é importante, ela é maravilhosa, mas qual é o propósito? Então, exemplo assim, quando um relacionamento, ele acaba, será que tinha um propósito em comum? Será que as pessoas mudaram seus propósitos? Isso é uma coisa importantíssima. E vou trazer aqui essa semana, que é a semana de Yogananda. Yogananda fez 100 anos, que veio, me emociona, veio lá da Índia, com 27 anos, bem no seu retorno de Saturno, Yogananda que tinha Saturno em Libra,
né? E é muito importante a casa 9 de Yogananda, porque a casa 9 dele é regida pela energia taurina, ou seja, Vênus dele está em Sagitário, ou seja, esse retorno de Saturno pegou bastante essa energia venusiana que está em Sagitário, né? E é muito importante porque ele tinha um propósito. O propósito dele foi o quê? Levar a sabedoria, levar os mistérios, levar a linguagem, levar o yoga, levar principalmente o Kriya Yoga, que ele foi um dos discípulos, né? Que acabou tendo a disciplina de colocar no seu corpo e perceber que aquilo fazia com que ele se conectasse com Deus e principalmente o que levou ele à iluminação, e ele teve esse propósito. O propósito dele foi sair da Índia e ir até os Estados Unidos, levar isso, e principalmente um dos maiores livros dele, que foi a Autobiografia de um Yogi, hoje é um livro que todo mundo lê e realmente aquilo é uma coisa super atemporal que faz com que as pessoas se inspirem, né? Então, ele cumpriu o propósito. Quando a gente cumpre o nosso propósito, a gente tem a autorrealização da nossa alma e a gente se ilumina. Então, ele passou por todas as questões, por todas as preparações e ele conseguiu. Então, por isso que o propósito é importante. A vida, cada um de vocês, por mais que vocês achem que vocês não sabem, mas cada um de vocês tem uma função a cumprir neste planeta. E quando a gente compreende o nosso propósito, a nossa função, a gente começa a aceitar o nosso lugar e a nossa luz. Então, sempre tudo que vocês forem fazer daqui para frente, qual é o propósito disso? Qual é o propósito? Vocês vão perceber, gente, que muitos dos propósitos que a gente tem, muitos vêm de medos, inseguranças, vêm de mágoas, vêm de raivas. E é importante também, por que eu tô fazendo isso? Poxa, eu tô fazendo isso por medo, eu tô fazendo isso. E eu vou trazer aqui pra vocês um trechinho no Clube de Astrologia, que quem quiser participar, gente, é só você ver as informações no site ou também pode mandar um direct pra mim. Tem uma parte no desenho que é lindo, porque Elsa estava querendo saber os mistérios, né? Bem energia de escorpião. E ela percebe que o pai, na verdade, a atitude do pai tinha o medo por trás. Para quem viu o desenho sabe muito bem disso. E ela falou, poxa, o meu pai foi motivado pelo medo, por isso que aconteceu o que aconteceu. E teve toda essa reviravolta, teve todo esse desdobramento e que ela, com muita força de vontade, ela morre para renascer, mas para que as coisas pudessem voltar para o Dharma. É muito lindo esse desenho, eu vou abordar esse desenho, tanto Frozen 2 como Frozen 1. Frozen está muito parecido com a linguagem da Moana, que na verdade é a mesma linguagem da Branca de Neve. Existe uma linguagem arquetípica, é uma linguagem simbólica, e que quando a gente percebe aquilo, a gente desperta. Isso me arrepia, porque a gente desperta isso em nós. Então eu deixo essa frase para você. Qual que é o propósito? Eu preciso acordar sabendo qual que é o meu propósito. Eu não posso viver de uma maneira solta. Todos nós. A banana, gente, quando ela nasceu para ser banana, ela fala, o meu propósito é produzir bananas. Ela não pode simplesmente se negar a produzir bananas e também ela não pode entrar num conflito e falar, não quero mais, porque ela nasceu para ser aquilo. Quando a gente nasce para ser aquilo, a gente vai fazer aquilo com muito mais vontade, com muito mais graça e com, principalmente, amor, né? O nosso propósito, ele é movido através de amor, por isso que propósito é relacionado com o signo de Sagitário, e Sagitário é um signo do fogo, e o fogo faz com que a gente se movimente, por isso que Yogananda, por isso que Elsa conseguiram fazer os seus propósitos.